Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do Pode Seguir. Eu sou o Luiz Gustavo e hoje nós estamos aqui mais uma vez com um convidado especial. Mas antes de apresentar esse convidado, tem que falar dele, não pode faltar. Fala, Claudão! É isso aí, Luiz. Como é que você tá, meu amigo? Muito Retornou. bom. Gente, um fato inédito. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Luiz Gustavo, 2 episódios seguidos aqui com a gente. Que honra, Luiz. Obrigadão por ter vindo. Mais uma vez, hein? A agenda tá um pouquinho cheia, mas quando der, eu apareço sim, com certeza. É isso aí, porque Luiz Gustavo não é só Luiz Gustavo, é Luiz Gustavo, a voz e o violão. O melhor show sertanejo aqui da região. Se você quiser, chama esse rapaz aí que vai ter o prazer de estar lá na sua festa, no seu evento. É, e nós não estamos sozinhos não, hein? Tem a Implantar também. A Implantar aí, nossa parceira de sempre. A Raíssa vai dar um recadinho pra gente aí. Vai, Chama ela aí. Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. É isso aí, se você tá precisando daquela internet de qualidade, é com a Implantar, ó, promoções, o preço muito bom. Lá em casa a internet estava travando, eu fiz questão, o Diogão falou assim, vou resolver pra você, resolveu mesmo, lá em casa colocou aquela internet de qualidade. E você, que já tem a Implantar, mas quer fazer uma indicação de um amigo, indicou, a pessoa fechou o plano residencial com a Implantar, ganhou 50 no Pix, Claudão. 50 no Pix. 50 no Pix. 41410955, a melhor internet da região. Implantar. E tem também a internet no celular, hein? No celular, lógico, já coloquei aqui no meu telefone aqui, o chip da Implantar também, com aqueles planos, aquela internet, aquela ligação. Então, Aproveitar e mandar um abraço aqui também, aquele patrocinador bacana, que sempre colabora com a gente, o Pop Capas. Pop Capa, seu telefone trincou, quebrou, precisou daquela tela, a gente sempre quebra a tela aí, né, nessas andanças nossas aí, deixa o telefone cair. Então, precisou daquela tela, daquela capinha, é com a Pop Capas. Só com a Pop Capas. Chama lá a Raquel, chama o Nacélio, que eu também tô com saudade O do Nacélio tá lá na Argentina, curtindo. Já era, Luiz, não tá na Já Argentina era. mais não. Já voltou? Não, o Nacélio tá no Paraguai. Eu tô achando que ele vai subir pra Bolívia e depois ele vem pra cá. Ah, aí sim. É a última notícia que eu tive de Nacélio. Um abraço, Nacelião. Abraço, Nacélio. Mas agora, vamos apresentar o nosso convidado aí, né? Com muita honra ter aqui apresentar nosso parceiro do Interativos Podcast, hein? Fala, Márcio, meu parceiro. Fala, Dá uma salva de gente. palmas pro Márcio. Aê, Cadê a luz aí, Diogão? luzes. O homem tá aí, o homem veio. Ele veio, hein, Luiz? Veio, velho. Chegou, Márcio, Interativos Podcast. isso aí. Prazer E receber aí, você galera? aqui, meu amigo. Tudo jóia, gente? Muito obrigado. Tá aqui é a primeira vez que o Interativos Podcast é entrevistado. Márcio Antero é entrevistado. A gente só entrevista. Então, é uma coisa diferente pra gente. Inédito, né? Inédito, Ah. inédito. A gente tá um pouco nervoso, mas vai fluir. Vai passar, dá uma golada na água, hein? Que Ah, essa água aí, ela tira todas as vergonhas. É isso aí, galera. Márcio, É mas a isso aí, gente tem uma tamo junto. pergunta aqui que é a tradicional. Tradicional com todo mundo aqui. Antes de falar do podcast, do Interativos, nós queremos conhecer um pouquinho sobre você. Vamos lembrar da época de escola. Nós queremos saber, primeiro, Ele já deu aquele sorriso ali que eu falo pra você. Esse era da turma do fundão, tem certeza. será? Aposto que ele era lá na frente. Só. Nada era a turma do fundão. Da turma do fundão? A turma do fundão sempre foi. Da turma jogar- de conversar, mas resolvia, né? Não, mano, era de jogar papel nos colegas. Só que eu nunca fui daquele cara de arrumar confusão na escola. Eu sempre fui na minha. Então, a turma do fundão era aquela turma que era gente folgada, e não estudava, não fazia nada e sempre saía. Já a professora olhava e falava que, ó, sai lá para fora, que vocês estão fazendo bagunça. Mas era uma turma do fundão que sempre estudou bastante, sempre passava em todas as provas. Quando não dava para passar, a gente fala, velho, dá uma moral aí. Porque sempre na turma do fundão tinha sempre uns 2, 3 inteligentes. E o restante sempre ia na pilha deles. Então, eu era que ia na pilha. Então, era muito bom, a gente curtia pra caramba. Lembra algum nome de alguma professora que fez parte? Cara, não lembro não. Não lembro não, porque eu tomava muita bomba, velho.
Ah, Eu era muito atentado, então, tipo... então já cara, eu teve tomava muito muita professor. bomba, já tive, Não dá né? para lembrar o nome de todos os Passou, professores. nossa, Não. passou, acho que o Vespasiano todo. Eu acho que eu já passei todos os Vespasianos, assim, de escola. E as de escolas que você professor. passou? Cara, eu passei no Nazinha, comecei no Nazinha. Estudou no Curumim? Não, eu estudei no Curumim. Curumim? Não é estudar, né, velho? A gente ia lá pra é, curtir, jogar bola com a galera e rangar, que a gente ia pra lá também pra rangar, comer mesmo e praticar esporte. O negócio era praticar esporte, porque o Curumim, na verdade mesmo, era pra, tipo, na minha opinião, era mais pra desafogar as mães. Porque era muitos meninos, né? Então, tipo, o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar ou fazer alguma coisa. Então, você ia para o Curumim para aprender e também jogar uma bola, aprender a jogar vôlei, enturmar com a galera. Então, Gastar uma energia, ô, né? velho, era muito bom. Curumim era muito bom. Então, eu sempre fui do Curumim também, lá no Morro Alto. Então, era top. A vida era boa naquela época. Que bacana. É isso aí. Então, aí, ó. Viu? Não era só ser do fundão, não. Também participava, interagia com a galera. Interagia, né? Interagir Aí- com a galera. É. Isso que é importante. Mas vamos lá. Como é que surge essa ideia da comunicação? Quem te inspirou? Como é que você se viu na ideia de comunicar? Porque antes de ter o podcast, vem Sim. a As vontade de ser ideias, comunicador. veio Como é as que surgiu ideias. isso para vocês? Cara, desde moleque, eu sempre joguei bola. E jogava videogame pra caramba também, você lembra? A gente jogava muito videogame, tanto que eu comecei trabalhando na área de videogame quando o Jimmy foi pra lá, na década de 2000, 98. E aí a gente foi muito viciado no videogame, a gente ficava 24 horas no videogame. Saía da escola e ia pro videogame. E quando ia pra escola, matava a aula para ir pro videogame, e a mãe da gente pegava a gente de pancada para voltar para casa. Tipo, eu não sei como é que ela conseguia saber que a gente estava no videogame. E Mãe é aí, mãe, né? Mãe não mãe tem é jeito. mãe. Mãe é mãe. Então, eu sempre fui dessa área de jogos, tal, isso e aquilo. E aí, ao decorrer do tempo, foi crescendo. E aí veio a internet, veio o celular. E aí eu comecei a trabalhar na Lacrefix, com 18 anos. E aí fiquei um bom tempo, fiquei 6 anos na Lacrefix, trabalhando e tal. E depois saí da Lacrefix e passei 3 anos sem fazer nada, entre aspas, né? E fui para a cidade administrativa, trabalhar na cidade administrativa. Fiquei 6 anos na cidade administrativa. E aí eu pensei, cara, eu preciso sair para montar umas casas de aluguel. Porque eu nunca gostei de trabalhar fichado, assim, sempre trabalhar fichado. Eu sempre quis montar alguma coisa, mas sempre foi difícil. E aí fiquei 6 anos, pedi conta. Pedi conta não, pedi para ser mandado embora. Aí mandaram embora, tal, peguei o dinheiro, falei, velho, eu preciso montar alguma coisa. Queria ser streamer. Falei, velho, eu vou montar um streamer, vou comprar uns videogames, vou comprar umas câmeras, vou trabalhar com streamer no YouTube. Porque eu achava bacana pra caramba os pessoal trabalhando. Só que aí, o dinheiro que eu peguei, só uma cadeira é 5 mil, 3 mil. Eu falei, velho, como é que eu vou fazer? Eu tenho que montar, eu tenho que fazer as casas de aluguel e também trabalhar e também comprar as paradas para ser streamer, vai ficar difícil. Vai ser muito difícil. E aí acabei que eu montei uma casa e pensei, velho, eu preciso fazer alguma coisa para começar a para trabalhar no YouTube. E aí eu falei, velho, na época o Lucas ia vir como candidato a vereador. Aí eu peguei e falei, velho, eu vou fazer um podcast, vou montar um podcast, vou fazer alguma coisa. E eu estava trabalhando e batucando aquela cabeça, assim, tipo, vou montar alguma coisa. E aí cheguei perto do Lucas, falei, Lucas, e aí? Você vai vir como candidato a vereador, vamos fazer um podcast para falar sobre a sua candidatura? Estou pensando em montar alguma coisa para a gente fazer aqui e tal. Ele falou, mas assim, vamos. Aí demorou. Aí trocamos ideia, tal, isso aqui. Só que ele falou, mas assim, não tem como, em Vespasiano não tinha nada. Não tinha nada em termos de comunicação. Não tinha nada. E aí eu peguei e falei, velho, vamos fazer então. Só que ele falou, mas assim, é meio estranho a gente fazer um podcast para falar só sobre a minha candidatura. Vai ser meio ruim. O que a gente acha de fazer? E chamar os vereadores, tal, isso e aquilo. Eu falei, beleza. Só que aí eu vim com a ideia e depois os meninos falaram, velho, tipo, mas assim não vai fazer. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer. E, com o dinheiro para comprar algumas coisas e tal. E aí eu falei, velho, eu vou fazer o seguinte, vou comprar um celular, comprei um celularzinho velho, fiz uma mesinha, coloquei uma mesinha e falei, velho, eu tenho que chamar alguém para vir. Aí chamei o Neném para fazer o primeiro.
E assim, a gente, imaturo, sem saber o que fazer, colocou o celular de cabeça para baixo. E aí, a primeira vez, deu um maior sucesso, porque foi no Facebook. E aí, a gente bateu um papo, trocou uma ideia, mesmo tímido, batendo um papo, tal, isso e aquilo. E aí, fomos ao decorrer do tempo indo. Aí, depois, a gente sentou, reuniu todo mundo. E ele falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos continuar? Eu falei, vamos. E aí, colocou o nome de Papo da Vila. E aí foi um sucesso danado, a gente foi trabalhando, foi fazendo. E os meninos, na área de chamar os entrevistados, porque eles conhecem muito de política, Lucas e Neném, na época, até na época, não, até hoje, conhecem muito de política. E eu na área de marketing, que era para montar o podcast, colocar o celular, arrumar os negócios para a galera beber, era lá em Fazer casa. os bastidores, né? Fazer os bastidores. Backstage. É, tipo isso. E aí a gente montou. Aí, ao decorrer do tempo, foi um sucesso, porque, como naquela época não tinha nada para os vereadores fazer as suas propagandas, só fazia propaganda na rua. E até hoje, Vespasiano ainda vive em tempos antigos, porque até hoje, na minha opinião, eles ainda acreditam que na rede social ainda não dá tanto audiência, sucesso, né? engajamento, igual a gente acha que dá. E na época foi todos os candidatos a vereadores de Vespasiano, foi quase todos. E aí conversamos, trocamos ideia, e aí depois eu falei, não, agora nós vamos fazer com os prefeitos. E Neném, não, nós não vamos fazer como prefeito, porque é difícil. Eu falei, Neném, vamos fazer sim, vamos embora. Se não der para fazer, a gente arruma um jeito. E a gente era que nem aquelas bandas de rock. A gente trocava ideia, batia papo, assim, rindo, mas a gente brigava pra caramba, velho. Porque eu tinha uma ideia, eles tinham outra ideia, aí eu falava, não, então beleza, a gente não vai fazer não. Aí no outro dia já estava fazendo. Aí os caras ficavam doidos comigo. E aí começamos a fazer com os prefeitos. Foi um sucesso também, era no sábado os vereadores e na quarta eram os prefeitos. E aí todos os prefeitos foi, só não foi na época a Ilse Rocha também, que estava vindo, mas todos os prefeitos, então foi um sucesso. E aí, ao decorrer do tempo, foi indo, e aí eu não conhecia nada de política. Eu só conhecia, igual você falou, de bastidores. Eu vivia muito na aba deles, né? Os meninos fera demais. E eu ficava só na aba, mas sempre mantendo, né, o podcast, trabalhando, gastando dinheiro, fazendo camisa, correndo atrás e tal. E aí, ao decorrer do tempo, tive uma discussão com os meninos, e eu falei, velho, vou sair desse trem. Aí saí. E aí eles manteve o podcast no Neném. Manteve, aí continuou trazendo a galera, tal, isso e aquilo, para fazer. Os vereadores não, porque já tinha acabado já, na época, os vereadores. Porque eu sabia também que ia cair a audiência também. E aí eles foi chamando as pessoas, foi chamando as pessoas de Vespasiano mesmo, as pessoas que mexem com ONG, as pessoas que mexem com projeto. E aí eu dei uma parada, voltei a trabalhar, continuei trabalhando. Entrei em depressão, tô zoando. Entrei em depressão porque eu tinha saído do podcast. Falei, caramba, velho, saí do podcast e agora o que eu vou fazer da minha vida? Aí fiquei triste e tal. E aí, ao decorrer do tempo, eu fui pensando, trabalhando e pensando, velho, eu preciso fazer outro. Eu necessito fazer outro, eu preciso fazer outro, eu estava muito parado. E aí, com o celular, eu fui fazendo lá no meu trabalho mesmo, assim, montei uma arte. Falei, vou começar com... Aí, conversei com o Tim. Falei, Tim, eu tô querendo montar um podcast, velho. De novo, não sei o que eu vou fazer. Ele falou, e isso aí já tinha mais ou menos 1 ano que eu já tinha parado. E aí ele falou, mas assim, não sei, velho, mas se você precisar de ajuda, pode falar comigo, eu tô aí para te ajudar. Eu falei, tá. Só que aí eu fui olhando, falei, mano, eu vou colocar Na Quebrada. E aí eu conversei com o tio, falou, velho, vamos ver o nome e tal, isso aqui, Na Quebrada. Ele falou, velho, vamos colocar o Na Quebrada. Começamos com Na Quebrada. Só que aí o formato tipo esse daqui, ó. Tipo esse. E aí comecei, o primeiro que eu chamei foi o Anderson Boy. Conhece, não conhece? Conheço. Gente boa demais. Gente Conhece boa. muito de quadrinhos, Sim. de geeks, esses negócios. Aí nós começamos o primeiro tal, quando chamei o Anderson e ele veio, e aí nós batemos um papo, trocamos ideia, e a audiência foi boa, tal, isso e aquilo. E depois falei, velho, eu vou chamar, vou ver se eu chamo o Marconi. Aí chamei Marconi. Aí Marconi, humilde pra caramba sempre foi, né? Mas assim, vou estar lá. Eu falei, não, leva um cavaquinho, alguma coisa. Ele falou, não, vou levar um colega nosso pra gente fazer uma música. Eu falei, beleza. Aí levou. E aí fizemos o podcast e tal, beleza. E aí eu falei, gente, eu preciso de alguém para trabalhar comigo. Eu preciso de alguém inteligente que conhece todo mundo para trabalhar comigo, para a gente ter um engajamento. Eu falei, vou chamar Marconi. Aí eu falei, Marconi, você quer trabalhar comigo no podcast? Não era Interativos, era o
Na quebrada. Na quebrada. Aí ele falou, mas assim, eu não sei fazer muito esses negócios não, mano. Porque ele trabalhava também no Papo da Vila com a gente, mas em off. Só quando a gente precisava de alguma coisa, mas quando a gente tá precisando, tal. Ele, beleza. E aí ele foi e falou, vai, vão. E aí vamos começar a trabalhar. Aí começamos nós dois. E aí naquela timidez, tal, ele começou a chamar os pessoal, começou a crescer mais o podcast, porque Marconi conhece todo mundo. E aí, ao decorrer do tempo, a gente foi indo, convidando os pessoal, todo mundo foi muito bom. Aí falei, vai, vou parar com esse trem. Aí sempre dá na minha cabeça, eu sou assim, eu começo, aí dá um pane na minha cabeça, falar, vou parar com esse trem. Aí estresse, vai e paro. Aí parei, aí Marconi, Marcinho, você vai parar? Eu falei, vou. Aí ele, velho, aí foi passando o tempo, ele falou, Marcinho, eu posso pegar o nome Na Quebrada para mim fazer um podcast para mim? Eu falei, velho, pode ficar à vontade, podcast é tranquilo, pode ir, pode fazer. Aí ele, beleza. Aí ele começou a fazer na casa dele. E aí, desembolando tal, isso e aquilo, fazendo. Foi um sucesso também. Ele mudou o nome para Marcones Podcast. Marconi. E aí, hoje está aí, né, em BH, explodiu, tal, isso e aquilo. E aí, eu tinha dado uma parada, falei, velho, não vou fazer também mais não. Aí, parei. Aí, depois, falei, velho, vou voltar com esse trem. Aí, pensando também, mexendo com o celular, tal, isso e aquilo, falei, velho, como que eu vou colocar o nome? E aí, lá na empresa onde que eu estava trabalhando, estava tentando pensar lá, falei, velho, como é que eu vou fazer, tal, isso e aquilo. E aí, o Gomes, colega nosso que trabalha com a gente, eu falei, o Gomes, eu estou precisando de um nome, cara, para colocar no meu podcast lá que eu vou fazer. Aí ele falou, qual o nome que você vai colocar? Eu falei, velho, eu estou pensando em colocar Vespar, podcast Vespar, alguma coisa assim. Aí ele, velho, podcast Vespar? E aí falou, aí ia ficar meio estranho. Eu falei, velho, qual o nome? Aí ele, velho, não sei, interatividades? Eu falei, interatividades é bacana, a gente pode trabalhar com interatividades, bacana. Aí depois eu falei, Gomes, não, mano, interativos, o que você acha? Ele, não, top, interativos. Aí coloquei interativos, fiz no celular o emblema, tudo bonitinho, tal, isso e aquilo. Tanto que não era não amarelo, era laranjado, o nosso emblema lá do Interativos. Aí comecei, fiz uma mesa. Na época, quando eu comecei, era uma mesa assim, tudo sempre foi desse jeito, igual os seus. Uhum. Eu falei, não, velho, e sempre assistindo podcast. Porque, tipo assim, eu aprendo assistindo tudo. Tá É uma ligado? forma- Tipo é- assim, eu não Ter pego... uma nova leio. visão. Mano, aí eu comecei a assistir Podpah, comecei a assistir Limite, aquele da... Como é que é o nome dele? Esqueci até o nome dele. Inteligência limitada. Puta, Inteligência Limitada, que eu adoro. E aí comecei a assistir muito Inteligência Limitada para me saber como que eu ia fazer. E aí montei, porque eu gosto muito de quadrinhos também. Aí montei aquela estante, tudo bonitinho, fui montando. Coloquei a mesa. E aí, no primeiro, eu comecei a jogar nas redes sociais, interativos. Aí foi só evoluindo. Em degrau, foi só evoluindo. Gastando também. Vamos fazer, vamos. E aí, comecei sozinho. Primeiro, tal, chamei, falei, gente, a gente já vai começar. Sempre o primeiro que eu chamei foi o Valdir Gomes para fazer. E o primeiro que eu chamei também do Na Quebrada foi o Boy. E o primeiro que eu chamei no Papo da Vila, Neném. Caramba, tem uma memória daquele naipe. Mas É é uma sempre bom, memória né? boa. Cercado de quem você já conhece, quem Sim. é amigo. E E você fica é mais ou menos a nossa história, né, Luiz? Nós sempre relembramos isso aqui, né? Que todo início a gente sabe que é complicado, né? Tem Uhum. a parte boa, tem a parte ruim, tem aquela coisa que vai te, né? Chega alguma coisa para atrapalhar, mas você dá uma reviravolta ali. Nós sempre falamos isso, que nosso início foi com um telefonezinho ali, nós não tínhamos imagem, né? Era eu e Cláudio ali dentro de uma sala com um telefone e Só áudio. já só áudio, às vezes a galera fazia Ó, um barulho lá Eu fora, ô sei. galera, dá um silêncio, nós estamos gravando aqui e tal, não era tão de qualidade, e graças a Deus as coisas foram evoluindo. Quando você iniciou lá no podcast, o seu primeiro episódio, você tem recordação, assim, o que deu errado, o que deu certo, como é que foi a apreensão que você teve, aquele nervosismo pro seu primeiro, você Tá lembra? falando quando eu era do Papo. Isso, Papo da isso. Vila. Pode Cara, ser do interativo. Pode ser que do você- interativo cara, também. ó, sempre vai ter um friozinho na barriga. Friozinho na nunca barriga. sai, né? Velho, no Papo da Vila, na época, quando eu comecei, que eu chamei o Neném, quando eu começo a trabalhar, igual, por exemplo, eu chamei o Neném, porque o Eu tenho que Neném... perguntar. É porque
Quem é o Neném? Quem é o Neném? É o Anderson. O nome dele é o Anderson, que mora lá na Vila da Fé. Na Vila da Fé? Eu Eu sei soube. conheço. O Neném, O Neném, é meu ele é amigo. político pra caramba. Uhum. E aí eu chamei, porque tipo assim, quando você começa um trabalho, se você não começar com um amigo, porque aquele amigo sempre, ele vai te deixar mais tranquilo, porque Livre, você mais tranquilo, tem mais à uma vontade. liberdade para conversar com ele. E eu sempre fui, hoje eu estou sendo mais, assim, converso, troco ideia com todo mundo, mas na época eu era muito caladão. Então o Neném me substituía em termos disso. E aí, nós, como a gente começou, o Neném conhecia muito de política, Neném e Lucas. Eu falava, velho, eu vou ficar calado e vocês trabalham, e vocês fazem. E aí sempre eu ficava na minha, calado, e eles desembolando, conversando. Então, na época, foi desse jeito. O primeiro que foi o Neném, que eu lembro até hoje, eu estou aqui na memória, aqui do jeito que foi. Eu tinha colocado uma televisão atrás, com músicas, coloquei no mudo, aí colocamos os microfones lá e eu e o Neném conversando. Só que, tipo assim, eu fiquei tão à vontade e o povo mandando mensagem. O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que vocês estão fazendo? Porque não sabia. Aí eu falei, não, a gente estamos aqui, que é o primeiro podcast que a gente está fazendo, para a gente falar sobre política de Vespasiano, para falar sobre os vereadores de Vespasiano. Então, eu fiquei muito à vontade, eu não fiquei tão apreensivo assim. Então, o primeiro podcast, o segundo que eu também fiz, e o terceiro, eu não fiquei tão nervoso porque eu tinha amigos do lado. Porque eu sempre estou ali observando no celular ou no computador. Eu estou ali observando, vendo as pessoas mandando mensagem e os caras estão ali trocando ideia com os outros. Então, eu estou bem mais à vontade, entendeu? Mas, no começo, assim, até hoje eu tenho a impressão. Hoje, igual, por exemplo, já tem 4 anos que eu trabalho com isso, até para mim fazer uma entrevista hoje, depende, eu tremo as bases, eu tremo as pernas. Sério, é estranho, não é, velho? Independente, né, de quem vem, quem está chegando, é sempre aquele... Primeiro que a gente quer ter essa interação, né? Sim. E como achar esse ponto de conversa e aí dar esse friozinho na barriga mesmo, é assim. Então, você, para ter tem o seu amigo, teve lá o Anderson junto com você, Sim. E um convidado. O que precisa ter um convidado para o papo fluir? Ele tem que... cara, eu já tive convidado que, tipo assim, que eu falei, velho, esse cara, nossa, não rendeu nada. Uhum. Não rendeu nada, não consegui sair nada para conversar com ele. Então, tipo assim, foi no máximo 40 minutos de podcast. Porque, cara, é tão bom você chegar para conversar com uma pessoa e a pessoa ter uma ideia. Sabe? Tipo assim, eu parei para trocar ideia com ele, a gente está conversando. Se a gente falar sobre maracujá, ele tem 1 hora para falar sobre maracujá. Se a gente falar sobre... Vamos falar sobre política? Ele sabe falar sobre política. Vamos falar sobre esporte? Ele sabe falar sobre esporte. E quando você pega uma pessoa assim para você conversar, você não precisa falar nada. Você só pergunta ele e ele vai rendendo. Quando você assusta, já é quase 1 hora, você já vai ali, começa a desembolar com o povo, fala sobre a propaganda e pergunta de novo e ele vai. Então, você joga a responsabilidade para ele. Você está aqui para fazer o podcast, mas você joga a responsabilidade para ele, que aí ele domina. Porque sempre eu observei, os meus podcasts sempre foi assim, o convidado, ele que tem que falar, na minha opinião. Sim. A gente está aqui para trabalhar, igual, por exemplo, vocês estão aqui para fazer o podcast. Sempre eu pensei assim: eles não estão aqui para ver vocês, porque eles já te conhecem, eles estão aqui para ver o convidado. Eles ligaram a televisão para ver o convidado. Então, se vocês falarem mais com o convidado, o povo manda mensagem. E aí, velho, o convidado foi aí, mas não falou nada. Então, esse era o problema de Vespasiano. Esse era o problema dos meninos que também trabalhavam comigo, que hoje alguns melhorou. O Marconi melhorou bastante. Porque, tipo assim, a gente chamava o convidado, e aí o convidado ficava assim, falava uma coisa e os outros falavam 40 minutos. Eu falava, gente, cadê o convidado? O convidado precisa falar, ele precisa conversar. Então, para mim, o convidado, ele está ali, não é assim, vocês estão aqui para trabalhar, mas as pessoas que estão assistindo é para o convidado que está passando, entendeu? Sim. Porque todo mundo já te conhece, então para quê? Você está entendendo? Então, na minha opinião, então, eu acho que sempre deu certo os meus trabalhos, porque, tipo assim, o convidado fala, o convidado está aqui para falar e não constrangir o convidado. Não importa o que passar, mas não constrangir.
E o Papo da Vila, hoje eu posso falar, tal, eles tinham essa mania na época, tipo assim, de pressionar, porque eles trabalham com política. Eu já vi gente saindo naquela época sem saber o que pensar da vida. Tipo assim, porra, os meninos me espremeu daquele naipe. E eu, Enquadrou, sem né? saber o que eu estava fazendo. O próprio Marconi também já, nossa senhora, tipo, já espremeu, que eu falei, Marconi, você quase matou o cara, velho. Tipo, velho, calma, deixa o cara, calma. Aí, não, então, porque os caras são inteligentes. Entendeu? Então, o meu podcast hoje, o trabalho que eu faço é tipo, mano, os caras conversam, deixa os caras falar, eu não pressiono, porque quando você convida, é a mesma coisa de você convidar uma pessoa para sua casa. Você vai deixar o cara constrangido? Ele é bem-vindo, né? Pô, deixa o cara à vontade, deixa o cara pular, Deixa ele deixa o falar, cara chutar, deixa o cara divertir. xingar. Não, eu posso xingar, fala o que você quiser, irmão. Entendeu? Então, o segredo é esse do trabalho. Muito bom, muito bom. E é essa- isso mesmo. É muito de encontro com o que a gente pensa, né, Márcio? Sobre deixar à vontade, deixar a pessoa falar. Nós não somos as estrelas. Quem está aqui Que é a estrela. E eu Estrela também no, sempre no bom pensei. sentido da Sim, palavra, do sentido que sim. ele veio aqui para contar a história dele. E as Se eu quiser pessoas contar a estão, minha, é, eu vou e as trocar de pessoas lugar. estão assistindo para saber a história. Pra saber É interessante. Uma vez eu quase morri do coração. Fui chamar Carlos, eu falo os nomes, eu não tenho nada a ver. Não. Fui chamar Carlos Murta para ir no podcast, na época das eleições. Carlos Muta. Gente boa, Carlos Murta, um abraço. Prefeito, né? Prefeito, ex-prefeito de Vespasiano. Gente, para nossa audiência global, Vespasiana, região metropolitana É de top, Belo né, Horizonte, velho? né? Então, ó, aqui em Minas, Vespasiana, terra dos dois aqui. ó. Nós moramos por aí, com certeza. Velho, o quê? 35 anos de Morro Alto. 35 anos? 35 anos de Eu Morro sou mais Caramba, novinho. velho. Eu tenho só 10 anos lá em Vespasiano. Não, já, mas tá em casa, já conhece. Nossa, cara. gente, então, eu chego naquele Vespasiano lá, se eu falar o nome dos dois, gente, pode ficar tranquilo. Eu ganho espetinho, picolé, carona. É, demais, vai né? falando o nome lá, daqui a pouco vai chegar uns boletos pra você pagar lá também, que você vai ver umas contas, umas dívidas. De rocha. É um lugar muito agradável. A maioria das ações nossas da Segura Social são em Vespasiano, né? O Luiz tem um ponto de venda lá da proteção veicular, então quando eu vou lá visitar, dar uma força para ele, eu recebo o carinho que é lá a cidade de Vespasiano. É um lugar muito bacana. Bom lugar Valeu, pra viver. Vespasiano. É isso aí. E aí, chamei, na época a gente estava chamando os pessoal, os prefeitos para vir, chamei Carlos Murta. E eu falei, gente, quem que eu posso chamar? Porque os meninos não podiam ir. Chamei Tim Duque do Morro Alto Falante. Aí eu falei, Tim, não pressiona, deixa Carlos Murta à vontade, pelo amor de Deus. Aí, não, Marcinho, eu tô de boa, assim, tá tranquilo. Mas eu não sabia que já tinha uma manga, como é que fala? Uma carta na Carta manga. na manga. Ixi. Chegou Carlos Murta com aqueles 300 pessoal junto com ele. Falei, nossa, velho, que... Tipo assim, eu fiquei apreensivo. Eu falei, não, porque Carlos Murta, na época, né, quando ele candidatou, andava Carlos Murta, mas uma galera com ele, assessores, marketing, é tudo. E aí ele sentou, Tinduque chegou, sentou. Eu falei, não, vai ser da hora, ótimo. E aí começamos a bater um papo. Tinduque vai lá e tira um papel. Começou a pressionar Carlos Murta. Carlos Murta, por que isso? Por que aquilo? Por que você não fez isso? Eu falei, fudeu, e agora o que eu faço da minha vida? E eu sem saber o que fazer no meio da guerra entre os dois, porque eu tinha super inteligente e Tim sabe de tudo, sabia de tudo sobre Carlos Murta, e ele estudou para fazer essas perguntas. Eu falei, não, eu achei que era um podcast bacana. Aí eu falei, Carlos Murta, você não precisa responder, e fiquei sem saber. A bagunça lá fora e o Tim pressionando Carlos Murta. Carlos Murta olhou para mim e falou, Marcinho, deixa. Eu falei, caramba, que eu respondo. Eu falei, tá bom. E começou, velho. Eu falei, não, e agora? E o povo também, os internautas, começou também a perguntar. Interagir. Velho, sabe quando você fica sem saber o que fazer? Eu falei, fudeu, vou deixar e vou ficar aqui calado. E as pessoas fazendo pergunta, e o Tim, falei, Tim, calma não, Marcinho, deixa eu falar. Falei, tá, e ao vivo. Falei, tá bom, então fala. Deixa eu seguir. Cara, então, nessa época, nesse dia foi muito bom, mas depois eu fui, conversei com o Tim, troquei ideia com ele, falou, Marcinho, não, mas eu estava tranquilo, e eu estava esperando, eu sei que você ia falar alguma coisa, mas
eu precisava perguntar, mas foi muito bom que Carlos Mota também conseguiu sair das perguntas tranquilo, o Tim também fez as perguntas, e os internautas reclamou um pouco, porque não deu para mim responder tudo na época, porque foi muita gente, coisa, né? muita coisa, mas foi muito bom. Não, foi ótimo. Tem algum episódio, assim, que foi, além desse daí, que foi histórico, assim, que você falou, esse aqui eu arrebentei a boca do balão? Cara, Ou então uma história engraçada que aconteceu? Cara, história engraçada, tem uma que a gente estava até comentando aqui, que nós teve um convidado, que um colega nosso pediu para entrevistar ele, que ele desenha muito, e aí eu fui entrevistar ele, e ele estava no mundo da lua, sabe? Tipo assim, ele é malucão da vida normal dele mesmo, só que aí ele não ficava quieto, aí ia até na câmera e eu, com medo dele derrubar a câmera, e eu pedia ele para ficar sentado. O outro cara sem saber o que fazer nada. Eu conversava, perguntava as coisas, ele não respondia, mas eu falava com os pessoal sobre, tipo assim, as pessoas mandavam pergunta e eu perguntava a ele e ele ia do lado da televisão para conversar com a televisão, achando que o cara estava conversando com ele pela televisão. Falei, velho, que doideira. E eu sem saber o que fazer. Ele levantava e falava, senta! E ele... Porque o nosso podcast era assim. Hoje, se você entrar, né, assim, você vê que é uma bagunça. Tanto que eu comecei a trabalhar... A bagunça organizada. É uma bagunça organizada. Era tipo o programa do Ratinho. Tipo, parabéns pro papai naquela época que tinha Ratinho. DNA. Então, o nosso podcast sempre foi desse jeito. Ainda mais depois que eu chamei o Anderson, o Zoreia, para trabalhar com a gente. Zoreia. Zoreia. Super gente boa. E é cada apelido, né? Ué, tô conhecendo. Zoreia era zoeira demais, cara. E a gente trabalhou junto também um bom tempo. Passou muita gente. Hoje eu aprendi muito com cada um. Né, aprendi com os meninos do Papo, trabalhei com eles, depois trabalhei com o Zoreia, chamei o Zoreia para trabalhar aqui. O Zoreia é um cara excepcional, um cara super gente boa, e todo dia levava uma cerveja para tomar lá no meio do podcast, e os pessoal, gente, cadê a minha cerveja? Perguntava, e aí o Zoreia pegava a cerveja, colocava, bebia, e a gente trocava ideia, batia papo com a galera. Então, passou o Zoreia top demais. Aí depois trabalhei com o Zoreia um bom tempo, aprendi muito com o Zoreia. Depois trabalhei com o Marconi Santos também, que aprendi muito com o Marconi Santos. Então, a maioria da galera que hoje faz podcast, que fez podcast, passou junto comigo, trabalhou comigo. Né? Foi Marconi, foi Zoreia, hoje a Amanda também, que trabalhou comigo tem pouco tempo. Tem os meninos do Papo, tem... mas quem? Amanda, Zoreia, tem também os que fizeram participação comigo também, que foi uma galera boa. Então, eu aprendi um pouco com cada um. Juliano Marchiolis também, que começou o podcast. Né? Então, hoje o podcast, se você falar podcast, você fala dessa turma que trabalhou junto. Né? Então, durante esse podcast, o Papo da Vila, foi... as portas que abriu para vir outros podcasts, que foi as meninas protagonistas que começaram também na época dos podcasts. Então, aí depois veio Juliano Marchiolis também, Vespasiano na época, aí depois veio os meninos, depois veio Elison Miranda com Vespasiano no Mapa, também que fez o podcast, e todos foi influenciado pelo Papo da Vila na época, que viu a gente trabalhando e falou, vamos fazer também. E aí os pessoal ligava, falava, gente, como é que pode fazer? Pedia também aqui, como a gente pode montar um podcast igual os seus, tal. Falei, não, pode ficar à vontade, quanto mais podcast tem, é melhor. Vespasiano, chegou uma época, todo dia tinha podcast. Segunda-feira era Juliano Marchiolis, que era Marchiolis Podcast. Na terça, Papo da Vila. Na terça, na quarta-feira, tinha as meninas protagonistas. Na quinta, Marconi. Na sexta, tinha Elison Miranda. No sábado, Papo da Vila. No domingo, que dava uma pausa. Então, informação, cara, se você quisesse naquela época, tinha. Tudo sobre política. Era da hora. Aí, hoje, ao decorrer do tempo, foi tudo acabando. Aí sobrou Marconi, que hoje está no centro, e o Interativos, que nunca acabou,
Que aí eu continuei a sequência do trabalho e hoje o Papo da Vila, que Neném também continua aos trancos e barrancos, mas continua trabalhando. Muito bom. Um tempo atrás eu conversei com você, não sei se vai se recordar, e você repetiu de novo. Você me falava assim, quanto mais podcast a gente tiver perto aqui, um do outro, a gente unido aqui, né, para tirar aquele âmbito, todo mundo pensa assim, aquela questão de rivalidade. Eu tenho que se destacar melhor que o Interativos, o Pode Seguir tem que ficar na ponta. Acho que assim, se a gente se unir, acho que fica muito mais fácil todo mundo alcançar o objetivo, fica mais fácil, igual você foi inspiração para um monte de pessoas, né? Muitas pessoas fez um podcast para poxa, o Marcinho faz lá, que bacana, cara. Ou, nossa, eu quero fazer assim, e faz. E a gente se unir, acho que fica mais fácil, né? Do que, de repente, eu tacar uma pedra, falar, poxa, lá, ó, tá fazendo errado ali. Tá me copiando. Tá me copiando, né? E é isso aí, eu admiro muito. Parabéns pela atitude. Mano, teve uma vez que quando eu tinha dado uma parada, Juliano, hoje ele teve um podcast, ele não falou isso, mas eu fiquei com raiva dele por causa disso. Ele me ligou, mas assim, eu tô querendo fazer um podcast, um podcast também, e, cara, ele falou desse jeito, você me dá sua benção para mim fazer o podcast? Eu falei, caramba, pode, e precisar de alguma coisa, a gente também tá aí para ajudar, e pode fazer, e a gente está junto aí também para trabalhar junto. Elison Miranda me ligou, Márcio, eu estou querendo fazer um podcast. Como que a gente faz? Como que eu posso fazer um podcast? Você pode me ajudar para me dar uma orientação? Eu falei, velho, Elison, pode fazer, eu estou aqui para ajudar, você pode falar comigo que a gente está aqui. Então, todos hoje, Vespasiano, sempre, quando fez os podcasts, sempre espelhou nos nossos podcasts, no Papo da Vila do início. Então, todos, uns podem falar que não, outros podem falar que sim, mas todos olhou o Papo da Vila e falou, velho, nós vamos fazer igual do Papo da Vila para a gente começar a trabalhar. E o segredo do podcast é igual você falou, rivalidade para quê? Rivalidade para quê? Porque, velho, a gente trazendo informação para o povo, isso que importa. Eu imaginei, quando nós começamos com o Papo da Vila, eu pensei, vamos mudar Vespasiano, vamos mudar a cabeça do povo, vamos colocar gente novas como vereadores ou até como prefeito para mudar essa política velha que tem em Vespasiano. E nós lutamos, porque levamos gente novo para falar sobre as suas ideias, muita gente assistiu, só que eu imaginava, na época, que nós íamos mudar essa visão que Vespasiano tem, em termos de continuar com os mesmos. Mas, na época da política, foi do mesmo jeito. Continuou com os velhos. E aí, eu até imaginei, depois nós fizemos uma retrospectiva para ver os números, para ver tudo, e trabalhamos para tentar mesmo, nós não conseguimos, mas mudamos alguma coisa, pelo menos mudamos a cabeça de meia dúzia. Porque tem pessoas que me ligaram falar que eu achava que eu tinha que votar em fulano de tal porque ele tinha me ajudado em alguma coisa. Mas assistindo os seus podcasts, eu vi que não. Eu vi que não precisava, eu vi que eu vou votar em fulano de tal porque ele é melhor, ele tem mais ideias. Aí, ao decorrer do tempo, isso foi acontecendo. E foi muito bom. Muito bom. Ô, Marcinho, antes de você fazer sua pergunta, claro que eu sei que essa pergunta aí é maravilhosa, eu tô de olho aqui. Sabe o que precisa para ter um podcast bom e de qualidade? Uma boa internet, a implantar. A implantar, única coisa, aqui ó, você vai estar com a internet caindo, para que se tem implantar? Aqui na implantar, a única coisa que cai é o preço. Olha, preço bacana. Você mandou ver, o Diogão gostou dessa aí, Diogão. Preço aqui na implantar, soltou até a luz, hein? Aqui na implantar, os preços são bons, a internet é boa e ainda cai na sua conta cinquentão se indicar o plano residencial e a pessoa fechar. Mas coisa melhor não existe, não. A implantar faz isso mesmo? A implantar faz isso. Ô, Diogo, você tá doido, velho? O cara já sabe disso. O Rafael sabe disso, tio? Aí ó, sabe, tá vendo? Então, tá autorizado. Indicou a pessoa, fechou o plano residencial, aquela internet de qualidade. O plano residencial, 60 GB, quantos que tá? 600 aí ó, gigas, 600 gigas 99, a partir de R$ 99,90. E 1.000 gigas? E 1.000 gigas, R$ 119,90. Que é isso? E tá a preço de banana esse aqui, gente. Pelo amor de Deus, ô Diogo. Você enlouqueceu aí, Diogo? Pô, no preço. Enlouqueceu. Enlouqueceu. Então, ó, já faço o plano aqui na implantar.
A Raíssa tá aí pra falar com a gente? Ah, tem que vir. A Raíssa nessa hora, ela é a rainha. Então, mãe, mande, vem, Raíssa, Chega aí, fala com a Raíssa. gente. Pode E chegar aí, junto. galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Não perca tempo, liga agora, 4141 0955. Entre em contato aqui, fale direto aqui na Implantar e já faça seu plano, hein? Mas esse É isso menino... aí. O Raíssa, o Luiz chegou, hein? Cheguei. A gente está falando de impactar as pessoas. Nós estamos falando de como a gente consegue levar a informação, né? Mas para nós também que estamos aqui do lado de cá da mesa, na frente do microfone, essas histórias impactam. Então, nesse mundo de conversa que você já teve, Márcio, fala para mim, já teve aquela história que, tipo assim, que mexeu com você pessoalmente? Cara, teve muitos. Eu já tive, porque o podcast, se você analisar bem, eu comecei a fazer o podcast, eu até parei com isso, de primeiro entrar na vida da pessoa. Tipo assim, como que você... Por exemplo, eu chamava uma pessoa para conversar com ela. E aí eu pegava e começava com ele, eu entrava lá na vida dele, sabe? Tipo, na história dele desde pequenininho. Como que você veio para o Morro Alto? Como você veio em Vespasiano? Como que é a sua história? E aí, quando você entra nisso com o convidado, parece que você faz uma lavagem cerebral nele que ele volta lá no tempo. E aí teve, sim, de pessoas falar, não, a minha vida foi difícil. Minha mãe, meus pais, a gente tem irmãos, e a gente ia em tal lugar para buscar leite para levar para casa para a gente fazer, porque Morro Alto, a maioria das pessoas que foi para o Morro Alto foi de enchente, então todo mundo que foi para o Morro Alto passou dificuldade. Então, quando eu entrava nisso, aí falava, eu ia para a vaca mecânica para buscar leite para a gente tomar em casa, porque a gente não tinha nada para tomar, a gente vivia sempre passando dificuldade e tal, e pessoas que já conversaram comigo quase chorando para falar sobre isso. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu fazia era voltar no passado das pessoas, para saber como que... para entrar na conversa ao decorrer do tempo. Então, tinha pessoas que comovia de falar, falava comigo, mas assim, tem tanto tempo que eu não lembrava disso e agora eu estou lembrando. E aí eu até dava uma minimizada e falava, não, vamos tentar voltar agora para 2025 para mim não voltar no passado, porque eu sei que o passado daquela pessoa não foi muito boa em termos de dificuldades da vida. Aí eu tentava mudar. Por quê? Além de podcast, também você tem que ser psicólogo, você tem que analisar o seu convidado. Não é bom conversar, não é bom falar sobre isso com ele, porque isso atrapalha o psicológico dele. Então, a gente também precisa... Porque quando eu sentava para conversar, eu analisava, eu comecei a aprender a analisar totalmente o convidado, para mim conversar com ele. Analisar totalmente, sabe? Para me saber o que eu precisava conversar e o que eu precisava deixar ele solto. Porque muitos convidados chegam travado. E aí você não pode ficar à vontade. Não, Márcio, eu estou nervoso, o que eu faço? Falei, tá, só você esquecer que você está no podcast. Vamos trocar ideia. No final, dava 2 horas de podcast e a pessoa saía de lá e falava, caramba, eu até esqueci que a gente estava no podcast. Era bacana. Então, teve, sim, pessoas que me comoveu, da gente trocar ideia, ele falar dos problemas dele e eu falar, caramba, velho, para que eu entrei nisso? Porque tem coisas que não é bom você mexer, porque o convidado está aqui, você não sabe da história do convidado. E quando você volta no passado, eu estou falando, é o psicólogo, você entra na mente dele, ele vai te falando e você vai perguntando. Quando você assusta, o cara já falou muita coisa, já começou a chorar, e aí você observa e fala, não, vamos mudar. E aí você já pula para uma coisa. E até mesmo se ele sente vontade de verbalizar, né? Também porque está confortável para isso. Você deixou esse ambiente confortável. Claro que a gente não pode deixar também ele se expor tanto, mas
o fato dele E tem gente que expõe, que ele, se que expõe, ele, que velho. ele coloca pra fora é uma coisa que tá. Sim. Mas e aí, fora das câmeras? Fora das câmeras, como é que é a vida do Márcio fora das câmeras, fora do podcast? O que que você faz? Por onde você está andando? Quais são as novidades? E eu quero saber o seguinte também. Eu fiquei sabendo, e o Luiz já trouxe a informação que o itinerantes, Mudou. Interativo. interativos, é por isso que itinerantes vem na cabeça, tá rodando por aí, tá mais na rua do que no estúdio. Sério. Como é que é isso aí? Duas perguntas. Primeiro, como é que é você fora das câmeras, o dia a dia seu, e eu quero saber como é que tá esse novo projeto seu. Cara, o Márcio Antero é normal, né, Dimas? Né? Dimas tá ali, amigo nosso. O Dimas tá aqui, tá ali com a tirando gente outras ali. fotos da gente, que depois ele vai aparecer aqui. Cara, Não, né? Podia levantar um pouquinho, né? Dá um oizinho na dá um câmera, oizinho, vem gente, cá, dá um alô pra gente, dá só um alô, aqui, ó. Ah, Não, aqui, Aí, ó, gente, dá um ó. oizinho. Chega mais, Você chega tem que mais. chegar mais, Vem cá, chegar mais. Dimas. Aqui, ó, vai Chega atrás mais. aqui, ó. vem cá. Isso, aí, ó, o Dá um Dimas alô aí, aí, ó. Dinho. Aí, ó, ele tá segurando Fazendo aqui. os bastidores aí. Fazendo Bastidores, o cameraman, making off. making Ele off. aqui, ó. Atrapalhamos a gravação dele. De rocha. Tava gravando o episódio completo, eu vou mandar pra você. Mas eu tinha que fazer, tá aqui. Tá aqui Gente, ele nem quietinho. pisca, nem Nem pisca. A nem mão dele tá respira. firme. Nem Foda. respira. É. Bom, bem-vindo ao podcast, tá, Dil? Sempre um É, prazer isso estar aí. aqui com você. Mas o Márcio Antero, hoje eu tenho uma filha de 21 anos. Oi? Né? 21. Não, quantos anos você tem? Você tem que contar isso pra galera. 43. Vou fazer 44 anos, velho. 43 anos. Hoje eu vou ter uma filha de 21. Fui casado juntado, né? 6 anos. Aí separei. E aí a mãe dela foi embora com a minha filha e a minha filha foi embora com 4 anos. E aí, ao decorrer do tempo, foi passando, tal. Hoje eu não tenho pai, não tenho mãe, né? Faleceram. Tenho os irmãos que moram tudo lá perto de casa. Mas a vida do Márcio é isso aí, é trabalho e muito trabalho. De vez em quando jogo videogame, muito videogame também. Bastante. E jogo videogame. Xbox ou PlayStation? Xbox. Eu comecei com PlayStation, depois fui para Xbox. Joga aquele FIFA. Não, velho, eu sou o cara que joga bola, mas não gosto Não de gosta, jogar ele videogame. gosta mais de Eu jogava jogo de muito- ação, Sim, eu jogo muito RPG. RPG. Eu gostava muito do futebol quando eu jogava do PlayStation 1 e PlayStation 2. Quando eu trabalhava no videogame. Depois eu fui, a decorrer do tempo, fui mudando a minha maneira E de vou trabalhar. contar um inédito aqui. Eu já fiz um gol com assistência de Márcio. Ai, ai, Já ai. fiz um gol. Oi, gente, Você, ô Diogo, você tá vendo aí? Cara, como? Lá no NT, ué. Começou, Trabalhou começou o comigo, delírio jogou aqui, gente. comigo no NT. Pronto. Sério. Pronto, eu já fiz um gol com assistência dele só pra ter Deve ser o único dos 5 gols que o Luiz deve ter na carreira. 5 gols. Eu fiz só no jogo de ontem. Não, os outros gols, 4 gols, a bola bateu nele. entrou pro gol. Não, gente, se tivesse VAR, Não, tô zoando. a banheira É, tava... Não depois- fala que ele é bom, não, Você por favor. jogou comigo uns 2 Não, jogos, não, 3 não, jogos não. no NT. Não jogou? Joguei. Não fala que ele é bom, não. Jogo quando eu era lateral, né, velho? Ah, tá contando. Gol contra vai chegar a mais de 12. É gol de qualquer forma. Tem que comemorar, né? Ai, Fabrício Bruno comemorou também. Ó. Brincadeira. Viu? Gente. Mas e eu no Viu? futebol lá? Eu corria, só corria, né, velho? Eu no futebol lá no NT só corria. O que é o NT? NT é NT, um time que nós jogávamos. Nosso né? time. Ah. Futebol clube. A gente jogava 10 jogos e perdia 12. É, isso aí você não precisa te queria contar também, não. Né? Não é essa história que a gente Apagou ouve toda a aqui. minha carreira, meus gols. A minha carreira. A gente Apagou a minha carreira. É. Começou. Mandar um abraço aí pro TNT, a galera do TNT. Mandar um abraço aí pro Djalmesse. Aí sim. Djalmesse. Djalmesse. Djalmesse Você jogava- que é o É o Márcio Ronaldo Djalma. e Luiz Soares? Nossa camisa 10. Nossa camisa 10. Nossa, camisa 10. Ai, Ele jogava 5 minutos, machucava e saía Saía. mancando. Tipo isso. Mas a vida do Márcio é isso aí. É só trabalho. Trabalho. E de vez em quando diverte, né? E é só isso. A minha filha mora lá perto de casa, hoje já vai fazer 21 anos. E aí é só isso mesmo. Não tenho muita história assim para contar, não. E comecei a trabalhar na Lacrefix com 18 anos. E aí depois dei uma parada, fiquei 6 anos lá, saí, depois fui para a cidade administrativa, nunca mais saí da cidade administrativa. E aí de vez em quando a gente sai, dá um rolê, toma uma cerveja com a galera e trabalho. Né? Depois que eu entrei nessa área de comunicação, não parei mais. E aí foi direto, entendeu?
E é isso aí. Como seus amigos, seus familiares veem essa exposição pública? Que eu fiz um evento lá, né? Tive a honra de tocar num evento Sim. no Dia das Crianças e você tava fazendo a cobertura. Lá eu vejo todo mundo quer trocar uma ideia. Vou dar uma entrevista ali, vou conversar. Você sempre naquela animação, chamando a galera, jogando o astral lá em cima. Como os seus amigos veem isso? Né? Fala assim, poxa, o meu Marcinho e tal, tempo de escola, hoje em dia é um É comunicador. natural. É natural. Na minha opinião, na minha maneira de ver, é natural. É o Márcio sendo Márcio. Eu não levo eu levo o meu trabalho muito, muito profissional. E muito profissional ao extremo. Se eu quero um trabalho bom, porque eu vejo que a informação ela tem que ser mandada para o povo e o povo tem que entender aquela informação que você está mandando para ela. Eu sempre, desde a época quando eu comecei, eu levava tudo profissional, não levava nada na brincadeira. A gente tinha uns momentos de brincar, a gente tinha uns momentos de zoar, mas, assim, a gente brincava, zoava, mas era uma coisa séria. Não tinha pauta. Você não, velho, o nosso podcast nunca teve pauta. Não, a gente vai pegar o papel, a gente vai falar isso, isso e isso. A gente sempre criou a naturalidade do trabalho. Vamos bater um papo? Vamos bater. Ah, Márcio, mas tem os papéis aí para a gente fazer a pauta direitinho? Não, tem não. Vamos trocar ideia. E sempre foi assim, 5 anos trabalhando, sem pauta, sem nada. E aí sempre foi esse trabalho. Então eu levo o trabalho muito a sério. Eu chego, troco ideia com o povo, bato papo, e aí abraço, zoo, mas quando é para fazer a entrevista, tem que ser perfeito o trabalho, para levar uma informação para aquela outra pessoa, para ele entender o que está acontecendo. Então, eu levo tudo na naturalidade, né? Tipo, os meus amigos, as pessoas que a gente está entrevistando, a gente está batendo papo. Então, eu sempre assisti podcasts, e aí depois que eu parei eu falei, agora eu vou mexer com o itinerante, que é o Interativos, indo na rua, bater um papo. Comecei a assistir no YouTube entrevistas, entendeu? Aí pegava as entrevistas, via algumas entrevistas para saber como lidar. E aí foi natural também. E aí foi vendo, foi entrando na minha mente. E aí hoje o Interativo, você vê aí que a gente bate papo com um, bate papo com outro. Eu erro muito, mas aí a gente volta. Porque é muito interessante, porque quando você vai fazer uma entrevista, tem gente que erra, tipo, para fazer uma entrevista demora 20 minutos para fazer a entrevista, porque erra, tem que voltar. Nós não. Errou ali, vamos fazer ele mesmo e depois a gente vê o que a gente faz na edição. E aí, eu errando, a pessoa que está ali, entendeu? Ela dá a sua informação. Eu tiro na edição a minha conversa e deixo da pessoa para a pessoa mandar a informação. Então, o meu centro é a informação. Passou a informação, as pessoas entenderam a informação, para mim, está ótimo. E o que trabalha comigo também tem que trabalhar direito, né? Porque trazendo a informação direito, isso é muito bom para a galera. E eu procuro sempre fazer isso e também a pessoa que, igual, por exemplo, hoje o cameraman trabalha comigo, não sabia nada, não sabia fazer, tipo, Márcio, eu não sei como que faz. Eu falei, velho, só me segue que aí eu vou te mostrando como que é o sistema. Se você errar, eu te ensino. Se você vê que não está alguma coisa certa, você pode ter certeza que eu vou aqui para te ensinar. E hoje tem 2 pessoas que trabalham comigo, 3, né, que hoje é o Ironias, a minha sobrinha também trabalha comigo de vez em quando, e tem um outro amigo nosso também que trabalha com a gente. Então, essas informações que é o mais importante. Acho que é por isso que o Interativos hoje é desse jeito. A gente trabalha zoando, mas é uma coisa séria. A informação vem Tem da que maneira... E como é que está sendo essa nova roupagem de estar mais na rua do que no estúdio? Eu falei, gente, eu tenho que parar com Interativos podcast. Eu estou cansado, eu tenho que parar. Só que aí eu precisava fazer alguma coisa para levar informação também para as pessoas. E eu sempre queria fazer entrevistas. Eu sempre falei, gente, eu preciso fazer entrevista, eu tenho que saber como que é. Só que eu desanimava para fazer. Só que aí eu falava, gente, eu vou parar com Interativos, mas eu preciso fazer alguma coisa para trazer informação. Entendeu? E aí um dia, eu estava em casa sem fazer nada, um colega meu me ligou, o Fernando. Fernandão, um abraço para Fernando, tamo junto. Fernando Real Master? Real Master, que evento bacana aquele evento muito dele, bom, hein? Muito bom. Você tá doido, que evento Tá de bom. parabéns. É isso aí. E aí ele foi, era Cruzeiro Atlético, foi ano passado,
Falou, mas assim, vai ter um Cruzeiro e Atlético aqui, você quer vir aqui para fazer as entrevistas? Aí eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu pensei, velho, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí eu pensei, falei com a minha irmã, falei, ô Cri, aí tá querendo que eu vou lá, mas eu não sei se eu vou, porque eu não sei fazer entrevistas. Aí ele pegou e falou, não, aí ela falou, não, vai lá, mas tal, isso, aquilo, aí eu decidi, falei, vou. Aí comprei, antes disso, o Djalma é o cara que sempre ele tá me ajudando, o Djalma, ele é, como que eu posso falar para você? É um cara que desde a época da primeira entrevista até hoje, foi um cara que me ajudou 100%. Sem ele eu não vivo, em termos de informação. Porque sempre eu falo, Djalma, deu um probleminha aqui, ele vai lá e conserta. Djalma, deu um probleminha ali, ele vai lá e conserta. Djalma, tem alguma coisa errada, e vai lá e conserta. Djalma, eu estou precisando comprar isso. Mas assim, quantos que é tal? Eu vou lá e vai lá e compra. Aí já vem. Então, eu falei, gente, como que eu vou fazer? E estava vendo uns podcasts dos pessoal trabalhar com aqueles microfoninhos. Falei, velho, eu vou levar um microfoninho e vou lá. E aí fui, coloquei o celular, levei o tripé e fiz a primeira entrevista com os meninos. Foi uma zoeira. A gente trocou ideia, bateu papo, aí eu fui, não sabia tanto de fazer edição, editei nas redes vizinhas lá. E aí fiz tal, isso e aquilo. Caiu. Caiu? Ele- Foi a culpa.